Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Após polêmica, Flamengo define punição surpreendente para a Isla. Então Isla deve ficar fora do clássico contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, dia 6 de março. Sem espaço com Paulo Souza, o lateral direito Maurício Isla se envolveu em polêmica ao ficar de fora do jogo do Flamengo contra o Resende e depois para uma balada, né? A atitude do chileno surpreendeu e revoltou o rubro-negro, que definiu a punição para o jogador nesta terça-feira, dia 1º de março, na reapresentação. Segundo informações da jornalista Isabelle Costa, do S1 Live, então foi decidido punir Isla com uma advertência e uma multa pelo ato de indisciplina. O jogador foi comunicado sobre a punição nesta terça-feira, dia 1º, em reunião no CT Ninho do Urubu, né? Então essa foi a punição aí do Maurício Isla, né? Então o Isla ficou de fora, né, no empate de 2-2 com o Resende, alegando sintomas, né, de gripe, né? Mas no mesmo dia ele foi para uma balada e postou fotos em redes sociais, até mesmo vídeo, né, em sua própria rede social, o que gerou uma revolta, né? Então, passando aí mais uma notícia, né? Jornalista faz alerta importante a Paulo Souza no Flamengo. Vão derrubá-lo, diz o jornalista. Então, Paulo Souza, que fez duras cobranças após o empate do Flamengo diante do Resende, né? Então, Paulo Souza ficou mesmo na bronca com os jogadores do Flamengo após o empate em 2-2 com o Resende no último domingo. Então, pelo Campeonato Carioca, o treinador cobrou melhor postura dos atletas e mais fome na hora de fazer os gols, né? Então, na entrevista coletiva, o português subiu o tom e diz que faltou concentração e intensidade para vencer o adversário. Ele falou assim, mentalidade. Esse é o primeiro motivo para as falhas dos gols. Tive a sensação de que no aquecimento a intensidade não tinha sido a melhor. O que queremos é o que apresentamos nos últimos minutos. Pressionar, buscar a bola, tentar o gol sempre. Tivemos a mentalidade certa e isso é o que eu quero do começo ao fim. Não podemos pensar no carnaval antes de ganhar os nossos jogos. Temos de ganhar o jogo e depois nos divertir, disse o Paulo Souza, né? Então, durante o programa Bate e Pronto, da Rádio Jovem Pan, o jornalista Flávio Prado acredita que Paulo Souza pode acabar sendo fritado pelos jogadores caso não tire o pé nas entrevistas, né? Então ele falou assim, eu acho que o Paulo Souza está mexendo com o jogador que está grande. É claro que se você olhar a história dele, a bola que jogou o Paulo Souza, ele não perde para ninguém ali. Foi um jogador extraordinário. Ele está batendo nos caras que têm força. Se ele continuar com esse negócio, eu acho que os caras irão fritá-lo, derrubar o Paulo Souza. Então ele ainda não tem moral para falar no Flamengo, ele ainda não fez nada. A boleirada é esperta, alerta o Flávio. Se ele não baixar a bola, vão derrubá-lo. É sacanagem. Mas a língua da bola, no comecinho tudo bem, mas se não tirar o pé vai ser derrubado, né? Completou. E não duvido nada mesmo aí, né, galera? Então, falando sobre o mercado da bola, ex-jogador do Barcelona é oferecido ao Flamengo. Então, o Flamengo contratou nos últimos dias o zagueiro Fabrício Bruno, reforçou aí o setor defensivo, que era muito criticado pelo torcedor. Apesar da contratação do ex-jogador do Red Bull Bragantino, muitos acreditam que seria necessário a adição de mais um zagueiro aí. Então, nas últimas horas, um brasileiro que estava na Ucrânia foi oferecido ao Flamengo. Então, segundo informações do jornalista Mauro Santana, Marlon, de 26 anos, que atualmente atua no Shakhtar Donetsk, foi indicado ao Flamengo em razão aí do que está acontecendo lá na região ucraniana, né? Então, atletas brasileiros estariam retornando ao Brasil. A princípio, Marlon ficaria no Flamengo por empréstimo até o fim da temporada, com o preço fixado em 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O defensor permaneceria ligado ao Shakhtar e jogaria de graça no clube. A única obrigação seria arcar
com o salário do jogador. Então, até o momento, não há uma resposta do Flamengo a respeito de uma eventual contratação de Marlon. A tendência é que nos próximos dias a situação do zagueiro e de tantos outros jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia sejam sim resolvidos. Hoje o técnico Paulo Souza usa uma formação baseada numa linha com 3 atletas, entre eles Felipe Luiz, que joga improvisado na esquerda ao lado de Davi Luiz e Fabrício Bruno. Gustavo Henrique e Léo Pereira são as demais opções aí do português, mas que não transmitem confiança e são alvos constantes da torcida de muitas críticas, né? Então, o Rodrigo Caio, por sua vez, convive com muitos problemas físicos, né? E também é uma grande incógnita no Flamengo, entregue sempre ao departamento médico e nunca tem previsão de retorno aos gramados, né? Passando mais uma informação do Flamengo aí, né? Com o Santos na mira, o goleiro Santos, o Flamengo analisa também outras opções e pode contratar goleiro badalado, né? Então, com o aval de Paulo Souza, o Flamengo iniciou, sim, a busca por um goleiro no mercado. Em 2022, Diego Alves e Hugo Souza já ocuparam a posição de titular e foram muito criticados por falhas, né, constantes e com razão mesmo. Né? Então, o motivo pelo qual os dois podem, de forma definitiva, se transformarem em reservas da equipe. Então, desta forma, Santos, do Atlético Paranaense, vem sendo apontado aí como favorito para chegar ao clube, mas a diretoria também analisa outros nomes, né? Então, de acordo com informações do jornalista Mauro César Pereira, João Paulo é bem visto nos bastidores do Flamengo. Sendo assim, o martelo sobre a contratação de Santos ainda não foi batido. E uma reviravolta envolvendo outro alvo pode ocorrer. Então, João Paulo é o nome que está na mira e não achem que vai ser o Santos, que já está definido. A coisa está um pouco lá e cá. O Flamengo está olhando para o Santos, mas também está olhando para João Paulo. E vê outros goleiros no mercado, ainda não se bateu o martelo sobre a investida que será feita, disse em live no YouTube, né? Então, existe esta possibilidade também, né? Outra informação aí que isso já é fake news, mas eu vou passar porque foi um dos assuntos mais comentado no Twitter. Pedro por o Everton. Jornalista fala sobre chance de troca entre Flamengo e Palmeiras. Então, os torcedores do Flamengo fizeram campanha pelo goleiro após o interesse do Verdão no atacante, né? Então, o Palmeiras, que voltou a demonstrar interesse na contratação do atacante Pedro do Flamengo e até sinalizou com a possibilidade de oferecer 20 milhões de euros na negociação, mas o Flamengo rechaçou completamente essa ideia de negociar o jogador com um rival direto na briga por títulos e o negócio esfriou. A torcida rubro-negra, no entanto, não perdeu tempo e aproveitou para brincar com a situação. E nas redes sociais, os torcedores do Flamengo começaram a pedir alguns dos principais jogadores do Verdão. E uma eventual troca pelo camisa 21, entre eles o goleiro Everton. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados no Twitter, mas dificilmente deve evoluir de brincadeira entre torcidas para a negociação, até porque, então, segundo informações aí de um jornalista importante, né, falou sobre a possibilidade de Palmeiras e Flamengo negociarem uma troca envolvendo um goleiro de 34 anos com um atacante de 24 anos que é promissor, né? Então isso não tem nada a ver, né, galera? E é só papo de torcida, né? Mas como é que surgiu essa especulação? Então, na semana passada, o Palmeiras fez um trabalho nos bastidores para tentar contratar o Pedro. O clube fez uma oferta ao atacante que gostou e disse sim. Restava a parte principal, que era convencer o Flamengo. Mas o rubro-negro não quis nem abrir conversa. Apesar do Palmeiras sinalizar com uma proposta de 20 milhões de euros, o negócio ficou por aí. Destacou então o jornalista, reforçando que a história envolvendo o Everton surgiu de uma brincadeira de torcedores nas redes sociais. Então não tem nada a ver aí com contratação aí do Everton, galera, e nem a venda de Pedro, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.